Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Célia Carreira e hoje estamos aqui para apresentar o segundo episódio do nosso projeto Conte a Sua História. Eu quero já agradecer a participação dos nossos convidados, né? Da Daniele e da nossa psicóloga, Crises, que veio participar novamente conosco desse projeto, e agradecer a nossa coordenadora, Cláudia. Claudinha, é com você. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito feliz de estar participando novamente, dando continuidade ao nosso projeto, Conte Sua História. Hoje com a participação da Daniele, como a Célia já comentou, né? Eu gostaria de agradecer a Daniele por ter aceitado e a Crisis, né, psicóloga, para acompanhar. Então, Daniele pode começar, tá? Depois, na sequência, a Crisis faz os comentários dela. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Daniele Canabarro, sou filha da Dona Maria e do seu Pedro, que já é falecido há 25 anos, e tenho aí em torno de 7 irmãos, somos em 8, então depois de mim tem mais 7. E eu tenho, assim, uma família muito acolhedora no sentido de ser irmão, porque desde o princípio, assim, foi muito, muito bonito a participação da minha família na minha história, onde que me deu, assim, muito suporte para esse estado novo de maternidade. Bom, para eu chegar nessa história propriamente da maternidade especial, eu gostaria de fazer uma introdução de como iniciou essa história, né? Essa história azul que é hoje. Há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu conheci o Nelson. Éramos jovens ainda e agora não mais tanto, né? E foi num baile de formatura no Clube Verde. E nesse momento, assim, eu estava com vestido azul e ele estava de terno e gravata e com as bochechas rosadinhas, assim. E aquilo me chamou muita atenção, daquele moço bonito ali de terno e gravata dentro do clube, e eu de vestido azul. Nós namoramos, eu fui conversar com ele e a gente passou, assim, um bom tempo conversando no baile, e passou o baile, a gente nunca mais se encontrou. Naquele tempo ainda não tinha tanta acessibilidade de redes sociais e internet, aquela coisa toda ainda estava começando. Passou o tempo, eu entrei na universidade, na UEPG, me formei em letras, português e espanhol, e a partir daí comecei, quando me formei em 2006, 2007, comecei a trabalhar. E foi então o momento de reencontro da minha história com ele. Ele era coordenador de um colégio que eu fui trabalhar, e nesse momento ele chegou para mim, na primeira vez assim que já nos vimos, falou assim: nossa, você não é uma moça que estava no baile há tantos anos atrás com vestido azul? E eu pensei assim: meu Deus, como é que pode, né, lembrar a cor do vestido? Mas como eu tinha recém entrado no trabalho, na escola, eu quis, assim, conhecê-lo melhor naquele momento que eu estava disposta a encontrar alguém para ter um relacionamento de casamento, construir uma família. Então, a gente conversava, assim, sempre com muito respeito, eu chamava ele de professor e ele de professora, assim, com muito respeito mesmo dentro do ambiente de trabalho. Aí, passou o tempo, no meu aniversário, ele me liga e fala assim: professora, eu gostaria de entregar um presente para você, e eu hoje que é seu aniversário e tal, e o que você acha? Daí eu falei assim: olha, eu estou em outro trabalho agora e eu não posso parar aqui para receber esse trabalho, para receber esse presente. Aí, no dia seguinte, ele me liga de novo: olha, professora, já que não conseguiu receber o presente hoje, que tal você ir almoçar comigo, então? Recebeu o presente hoje, que tal você ir almoçar comigo, então? Aí, eu aceitei o convite para almoçar e fomos almoçar. E foi, assim, um momento muito respeitoso, e conversando de trabalho, e enfim. E no final do almoço, ele fala assim para mim: mas você não era aquela moça que estava no baile e que estava com o vestido azul? Eu falei: tá bom, professor, era eu. Então, a partir daquela história do vestido azul, que ficou assim na minha cabeça e na mente dele também, ele falou, quando ele me perguntou novamente se eu era a moça, eu falei: tá bom, era eu.
E naquele dia ele me pediu para namorar, e a gente começou a namorar bem sério mesmo, namoro de sítio, e namoramos aí por 4 meses. No final de 4 meses a gente resolveu morar junto e casar. Quando a gente resolveu casar na igreja. E daí nós fomos a conversar com o padre Mário Casassa, que hoje vive na Itália, né? Ele é um padre itinerante, na verdade viaja o mundo todo, e foi em missão para a China, e agora ele está na Itália por causa do Covid. Aí ele conversou conosco e falou assim, olha, vocês estão muito felizes, nós contamos que estavam muito, muito felizes por nós ter nos encontrado, e que a gente gostaria de ter a bênção da igreja, para que a gente pudesse casar na igreja. Aí ele nos atendeu e falou bem assim, o relacionamento de vocês estão em estado de graça, mas Deus quer que vocês façam essa união, e essa união, Deus quer alguma coisa dela. Então, vocês têm que se colocar na presença de Deus e colocar à disposição, porque dizer o sim ao casamento não é só um baile festoso e luxuoso, e depois a vida que segue, você vive a tua vida e Deus fique lá no cantinho dele. Ele nos convidou, então, para essa missão de estar aberto à vida e colocou assim, olha, Deus quer alguma coisa de vocês estão dispostos para isso? E nós falamos que sim. Então, ele nos casou no dia 27 de dezembro de 2011. Aí nós casamos, vivemos trabalhando por 1 ou 2 anos, e logo eu já engravidei. Quando eu engravidei, foi assim um momento muito feliz em nossas vidas, e já fomos contar direto para o padre, para a família, e para a avó Ani, que na época era viva ainda, né? E quando foi o 3º mês, que foi a ultrassom do 3º mês, que foi, assim, um momento assim, muito difícil para mim e para ele. Porque nesse momento das 12 semanas, onde a obstetra pede a ultrassom, onde que vai verificar se está tudo bem com a gestação, se está tudo ok para o esperado do 3º trimestre, do 3º mês, né? Aí foi que deu lá na ultrassom uma intercorrência, que a gente chegou para a médica, né, e falou assim, olha, doutora, não apareceu que estava tudo bem. Ela explicou para a gente, falou assim, olha, quando acontece isso, a gente pode fazer um exame de punção no feto para a gente saber o que não está bem. Pode ser uma gestação que não tem uma formação direito, pode ser uma síndrome, pode ser infinitas coisas. E também tem pessoas tem mulheres que decidem interromper a gestação. É o caso de vocês? E eu falei assim, não. Eu e o Nelson já tínhamos concordado de imediato, assim, nem conversamos sobre, na frente da médica, a gente já falou. Daí ela falou assim, bom, se vocês querem continuar, não vejo por que, então, eu também falei para ela assim, olha, a gente não quer fazer esse exame de punção, porque é invasivo, né, e também pode ter o risco de aborto, foi o que ela nos colocou. Então, eu falei assim, a gente não quer fazer e vamos tocar a vida. Só que a partir desse momento, do 3º mês, foi um momento, assim, que para mim foi muito difícil, porque eu não sabia o que seria, que síndrome seria, e eu lembro que, assim, que eu só pensava assim, meu Deus, como que vai ser a vida dele ou dela, né? A gente, quando está gestando um filho, você espera o melhor para esse filho, né? E eu lembro, assim, que na igreja, o padre Mário, foi a primeira pessoa, assim, que para quem a gente contou que não estava tudo bem na gestação e que a gente estava transtornado, e ele de novo lembrou aquela fala que ele tinha feito lá quando a gente foi pedir o curso de noivos com ele. Ele falou assim, olha, quando vocês se dispuseram a casar na igreja e vocês estavam em estado de graça, eu falei que é preciso se colocar na frente do Senhor e deixar que Deus faça a história. E imediatamente, assim, ele falou aquilo e nós lembramos da nossa paixão, da nossa história que a gente queria construir junto. E aquilo, a igreja, assim, foi fundamental para nos dar força para levar a gestação. Eu lembro que durante a gestação eu dava aula em 4 colégios na cidade, eu tinha 900 e poucos alunos por semana. Eu sou professor de espanhol, então, para a gente ter, assim, uma carga horária boa, e a gente tem que dar muita aula, e para ter... Então, eu lembro, assim, que
eu passava dia e noite e não me focava assim como eu estava. Eu só focava no trabalho e eu lembro que eu escutava música clássica para o meu bebê e tentava não focar no que poderia estar anormal dentro da gestação. E assim foi. Então, quando nasceu o Benjamin, que no centro cirúrgico precisou fazer uma cesariana de emergência, que ele estava previsto para nascer no final de janeiro, bem no aniversário do Nelson, 27. E nesse momento, que teria que fazer essa ultrassom, não teria vaga. Eu liguei na Sabedote, que a doutora tinha pedido para fazer no último mês, né? Eu liguei na Sabedote, não tinha vaga. E na data que ela queria próxima ali do dia 15, mais ou menos. Não tinha vaga, daí a moça falou comigo assim, olha, tem uma vaga para sexta-feira, o dia 3 de janeiro, só que o horário é bem cedinho, é 7h20 da manhã. Daí eu falei com a moça por telefone, falei assim, não tem problema, eu sou professora e sou acostumada a levantar cedo. Aí eu cheguei na Sabedote 7h10, mais ou menos, estava lá. Sei que o doutor que fez a ultrassom, o doutor Emanuel, terminou a ultrassom, era mais ou menos 9 e pouquinho. Aí ele falou para o Nelson assim, olha, quando que vocês vão levar para a doutora? Daí o Nelson falou assim, ó, a doutora está viajando. Ele falou assim, olha, esse bebê precisa nascer imediatamente, porque ele pode entrar em óbito, ele está em sofrimento fetal. E se vocês não entrar em contato, não fazer uma cirurgia, ele pode não nascer já falecido. Aí foi, eu lembro assim que eu não pensei na palavra de morte, eu só lembrava assim, é hoje que eu vou ver meu filho, é hoje que eu vou saber como que ele é e o que ele vai trazer para minha vida e o que eu posso levar para a vida dele também. Foi então que o Nelson entrou em contato com a médica já encaminhou para fazer a cesariana, nós saímos de lá às 10, praticamente às 10 horas, no meio-dia eu estava no hospital já, e 2 horas da tarde o Benjamin nasceu. Quando o Benjamin nasceu, o Nelson estava dentro da sala cirúrgica, eu lembro que ele chegou para mim no meu ouvido e falou assim, ele é Downzinho. Eu falei assim, não é, Nelson, não é. E, na verdade, eu acho que eu nunca vi o Benjamin com síndrome de Down. E eu via o Benjamin como se ele fosse um japonês, porque eu achava ele assim, com aquele cabelinho espetadinho, pretinho, bem cabeludo, e com aquele olhinho puxado, e eu achava que ele era, assim, um japonesinho. E eu brincava e falava assim, ó, esse é meu japonesinho. E eu lembro, assim, que sempre o gesto carinhoso dos familiares, da minha sobrinha Gabriela, que foi, assim, um alento, assim, muito grande para mim, porque ela era adolescente ainda, né, ali com uns 14 aninhos, e ela lembra que ela ia direto lá em casa e brincava com o Benjamin no colo, também as minhas irmãs, assim, a Nádia, a Silmara, a Nair, a Jacimara, eu lembro que a minha casa vivia cheia de irmã. E naquele momento eu pensei assim, nossa, como pode, né, ter sido tão... Como pode ter unido tanto a família, né? Foi um momento, assim, muito especial. Bem, passada essa entrada de tempo, veio, assim, um processo de aceitação de como seria essa maternidade especial, né? Eu lembro, assim, que nesse primeiro mês que eu tinha que guardar a dieta, foi muito difícil, porque ele nasceu com a síndrome de Down e o teste do olhinho, que foi feito já dentro da maternidade, eu lembro que o doutor Baldantes falou assim, olha, deu inconcluso o teste do olhinho, nós teremos que repetir o teste do olhinho dentro de pouco tempo, e aconselho que vocês daí voltem aqui para a gente repetir esse teste, e assim a gente voltou, acho que uns 5, 6 dias depois, e ele já encaminhou para o oftalmologista, falou assim, olha,
você se conhece algum oftalmologista e tal? E daí o Nelson falou assim, eu tenho o meu oftalmologista que eu vou entrar em contato com ele. Então, a gente levou o Benjamin, era bem bebezinho, tinha acho que uns 10 dias de vida, e o médico fez o teste do olhinho dele e falou assim, olha, ele tem catarata congênita, ele precisa ser operado, né, o mais rápido possível, para que ele consiga desenvolver o fundo de olho para poder ter propriamente acesso à visão. E assim a gente fez, então. Ele fez a cirurgia retirada da catarata em 40 dias. Eu ainda não tinha terminado a dieta, assim, propriamente, porque a gente passou no hospital, foi bem ali na transição da dieta. Ele fez o teste do olhinho e o médico falou assim para mim, fez a cirurgia da catarata e o médico falou assim, quando terminou, olha, mãe, você precisa fazer uma coisa, você precisa estimular essa visão desse bebê o máximo que você puder em casa. Tem também os centros que acolhem, né, ele indicou a PADEV, levava ele lá quando era bebê, e ele falava assim para mim, você tem que colocar vídeos coloridos para ele assistir, porque eu lembro que ele falou assim, ó, não é o recomendado, a pediatria não recomenda, mas no caso dele precisa. E aí eu comecei a pesquisar na internet e coloquei o Busy Beaver para ele, foi um vídeo que eu achei assim, bem colorido, com muitas informações de cor e de som, e foi assim que eu comecei a estimular a visão dele em casa. E tanto que esse vídeo, esse Busy Beaver era em inglês, tanto que o Benjamin gosta de inglês, e depois, quando ele aprendeu a dizer o sim ou não, ele primeiro aprendeu a falar em inglês, ok. Agora que ele está falando sim e não, mas antes era não, não era no, e ok, eu quero, ok, eu quero. E depois disso, o Benjamin entrou com 1 ano e 7 meses na escola, foi assim, e não sabia nem andar ainda direito, porque ele andou com 2 anos e 4 meses, bem no dia 1º de maio, mês de Nossa Senhora, né, a qual eu me apego muito, e desde criança também fui acostumada pela minha mãe a ir na igreja, participar das novenas da Nossa Senhora aqui do Perpétuo Socorro, na São José. Até hoje eu faço isso e levo também meus filhos para participar. E, então, nesse processo da escolarização, foi, assim, um momento marcante, porque quando o Benjamin fez 2 aninhos, a Ana Rebeca nasceu. Então, eu tinha que me dividir entre a maternidade com o Benjamin, dos compromissos de terapia, e também a maternidade com a Rebeca, ali com a amamentação. O Benjamin também, na época, ainda não andava, ele andou 4 meses depois. E na parte da escolarização, propriamente, era o que mais, assim, eu ficava inquieta com aquilo, porque como eu engravidei da Rebeca, o Benjamin tinha 1 ano e 3 meses, e depois ele fez 2, a Rebeca nasceu, eu achava, assim, que eu tinha tido alguma falha dentro do processo da maternidade com o Benjamin, e aí, naquele momento da escolarização, que ele tinha que representar os desenhos para mim, representar as primeiras letras, a fazer pintura, quando eu ia trabalhar isso com ele em casa, ele não segurava o lápis. E eu me culpava imensamente, falava assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ele ficou sentido porque a Rebeca nasceu, e ele ficou sentido porque ele não entendeu, ele achou que ele perdeu o amor, perdeu o colo de mãe, e por isso que ele está representando dessa forma. Porque eu tinha escutado na especialização que eu tinha feito há anos atrás, que a criança transcreve no papel os seus sentimentos. E eu pensava assim, bom, se ele não quer transcrever no papel o sentimento, porque ele está magoado comigo, então eu me culpava como mãe. Então, foi um tempo assim, muito difícil, porque eu tinha que cuidar da Rebeca bebê e cuidar dele. Então, aí a gente andou muito atrás de terapias, de fono, que ele fazia bastante fono, e fisioterapia. Aí, quando ele começou a andar, o doutor que acompanhava ele falou assim, olha, agora não precisa mais ele fazer fisioterapia. Agora é só fono, e assim a gente foi. Só que era muito difícil, assim, ter um atendimento linear nessa parte, né? Foi muito tempo passando de profissional para profissional, e as coisas não aconteciam. Então, quando eu conheci uma profissional que me ajudou muito,
que é lá de Castro, onde que ela deu, assim, muito norte de trabalho com o Benjamin, focando mesmo na linguagem. E dentro lá do consultório, ela falava para mim, olha, o Benjamin aqui dentro ele faz, eu dou ajuda para ele consegue pintar. E aquilo me inquietava muito, porque ela me passava que ela ajudava ele a segurar o lápis e ele fazia. E comigo ele recusava segurar o lápis. E daí eu me culpava mais ainda. Falava assim, meu Deus, como é que pode, né? O que será que está acontecendo? E assim o tempo foi passando. E daí eu comecei a conversar na escola, e conversando na escola, a escola falou assim, não, mãe, não se preocupe, cada criança tem seu tempo, fique tranquila. Só que o meu coração de mãe não ficava tranquila, porque eu via que alguma coisa dentro ali do desenvolvimento esperado para ele estava muito longe, estava muito fora. E com as orientações, assim, que tinha alguma coisa de muito errado. Daí eu comecei a estudar. Em 2019, eu comecei a sair de casa. Primeira vez que eu saí de casa para estudar propriamente como que o Benjamin estava desenvolvendo, por que ele estava tão assim diferente do que eu estava vendo, foi quando eu conheci o Dr. Paulo Liberalesso, lá em Curitiba, no Hospital do Trabalhador, um evento promovido pela Reviverdal. E lá eu escutei tanta coisa desse Dr. Paulo Liberalesso, assim, tanta coisa assim relacionada à escolarização da criança, a funcionamento propriamente cerebral da criança com síndrome de Down. E tudo que ele falava lá, não, assim, tinha muito a ver, mas não explicava o fato dele não segurar o lápis. E aquilo me inquietava muito. E daí, em 2019, eu conheci o professor Salamacha, do Instituto ESIC Internacional, que eu cheguei para ele e falei assim, professor, eu tenho um filho, e eu estava fazendo uma proposta de curso diferente, de neurociência. Eu falei assim, professor, eu tenho um filho, eu quero conhecer meu filho, eu não consigo entender o porquê que ele não segura o lápis. Ele falou assim, olha, Daniela, eu acho que esse curso tem a ver, porque ele é neurociência, ele passa, assim, uma visão geral de como o nosso cérebro funciona, como a nossa máquina humana funciona. E eu fui no curso a primeira vez, assim, saí de casa me culpando muito por ter que deixar os filhos sozinhos, né? E assim eu fui. E nesse curso, em 2019, eu aprendi muito sobre neurociência, e eu, naquele tempo, vi que eu tinha que dar uma atenção diferente para o Benjamin, propriamente para a questão de segurar o lápis, porque era sempre o que me incomodava, era sempre o que eu não via resultado nele. Porque a questão da fala é algo assim que a gente vê que é algo que vem com o tempo, né? E que era esperado para a questão da fala a fala tardia da criança com síndrome de Down. Mas também tinha a questão que não era esperado, todo mundo que eu via, todo mundo que eu perguntava, que as crianças faziam pintura em casa, que estavam pintando, que já estavam desenhando as letrinhas, e o Benjamin não estava. E eu perguntava na escola estava fazendo, estava tudo bem, cada criança tem seu tempo. E então eu comecei a estudar. Daí eu me inscrevi no primeiro seminário Autismo na Prática, em 2019, onde foi assim que eu vi muita coisa o dia inteiro que eu fiquei lá de estudo, nesse mês de outubro, 26 de outubro de 2019. Eu vi que muita coisa assim batia com o comportamento do Benjamin. Falei assim, meu Deus, eu cheguei em casa e falei para o Nelson, Benjamin talvez tenha alguma coisa de espectro no TEA, no autismo. Eu falei assim, Dani, não bote coisa na tua cabeça, vamos conversar com o profissional que está atendendo ele e tal. E assim a gente foi. Aí a Zuca fez o laudo, falou assim, Dani, fique tranquila, eu já tinha observado isso, mas fique tranquila porque eu já estou tratando. E daí ela fez o encaminhamento para o médico especialista, né? E antes de eu chegar, propriamente, a ter acesso a esse laudo, eu tentei alguns médicos aqui em Ponta Grossa. Esse transtorno do espectro autista é muito, assim, amplo e diverso e difícil de fechar um diagnóstico. Só realmente quem tem, assim, muita experiência e tempo e conhecimento consegue, assim, já de cara, bater o olho e falar assim, não, essa criança tem alguma coisa que tem tá dentro do espectro autista. Alguns médicos que atenderam o Benjamin aqui falaram assim, mãe, como que pode, como que você aguentou tanto tempo, né, e de cara já prescreveu uma medicação,
Outros médicos falaram assim, não, é normal, é assim mesmo. Outra foi mais prudente ainda, pediu uma série de exames, pediu relatório com psicólogos. Na época, o Benjamin não era atendido por psicólogo, porque eu não tinha a mínima noção de que ele tinha que fazer trabalho com psicólogo TCC na época, ou até mesmo psicólogo com análise do comportamento, não tinha noção. Enfim, para encurtar essa história, que é bastante dura para mim estar falando aqui, eu levei ele para médicos em Curitiba, onde fui atendida, e de cara o médico falou assim, olha, essa criança podia estar lá na frente na questão do desenvolvimento da escolarização, mas ele não é por causa da síndrome de Down, é por causa do autismo. Ele tem o transtorno do espectro do autismo. E naquele dia ele falou assim, olha, o que essa criança precisa fazer tratamento, que tem bastante melhora, porque ele já tem 6 anos, é um tempo tardio para um diagnóstico de autismo, e ainda mais ele com a síndrome de Down, então é muita coisa que a gente precisa trabalhar. O que a gente precisa fazer é mais ou menos de 15 a 20 horas para ter propriamente resultado dentro das terapias. Então, e também lá que ele colocou um termo que eu não sabia muito que era a questão da tecnologia assistiva. De tudo isso, dessa consulta, que foi o laudo, as terapias, foi de novo uma outra luta, porque esse diagnóstico foi 15 dias antes da pandemia. Então, quando eu comecei a organizar, procurar profissionais que trabalhem, né, do método ABA, eu não tinha, assim, muito tempo, porque a hora que eu achei os profissionais, eu tinha que ter a questão de atender pelo plano de saúde, naquele tempo que o médico pediu de 15 a 20 horas por semana, né, é bastante, né, e não tem nem condições de fazer um pagamento, porque é um preço exorbitante que quase nenhuma família dentro do Brasil consegue fazer esse pagamento tirando do próprio bolso, né, sem plano de saúde. E 15 dias depois veio a pandemia, onde fechou tudo, e eu liguei para o médico e falei assim, doutor, e agora, o que faz? Eu falei assim, olha, tenta algum atendimento online, mas o Benjamin não é recomendado que vá para fisioterapia, porque a gente não sabe como que se comporta esse vírus, ainda é muito novo, a gente não pode expor as crianças. E assim a gente fez. Eu tentei algum trabalho com profissionais aqui dentro de casa, no qual, assim, foi muito decepcionante, porque eu comecei a estudar, quando eu tive o laudo do autismo, eu comecei a ler tudo sobre isso na internet. E comecei a fazer uma pós-graduação na IEPSIS, que foi muito bacana, assim, porque deu muito norte de trabalho. Mas eu estou fazendo a pós-graduação como mãe, né? Esse ano comecei. E depois eu comecei a questionar esse profissional, nossa, mas é assim, a gente precisa fazer uma avaliação, e agora já faz 2 meses que você está vindo aqui, como que está sendo, né, como que vai ser o plano de trabalho com o Benjamin, o plano de ensino propriamente, né, aí a profissional falou assim, olha, eu não tive tempo ainda de avaliar, eu falei, nossa, mas como assim, 2 meses, né, já é um tempo bom, né, não, mas eu não tenho nada anotado, sim, não, então você não está fazendo tratamento em aba, porque o registro em um tratamento em aba é fundamental, desde a primeira sessão. Se você não tem registro nenhum, você está vindo aqui em casa, está vindo passear na minha casa, não está fazendo trabalho direito. Porque eu comentei com você que eu quero um trabalho em aba, e eu preciso disso. Daí a profissional deu desculpa, falou que não tinha agenda, que parari, parará, eu falei assim, então tá bom. E eu falando com o médico falou assim, mãe, não adianta, não adianta a gente, colocar o Benjamin dentro de um consultório, porque a gente não sabe o risco disso, às vezes é pior do que ele continuar do jeito que está. E foi então assim que eu me vi como mãe de novo, transtornada, porque não sabia o norte da coisa, mas nesse momento eu tive uma grande luz, assim, inspiração, que foi começar a estudar pela internet
conheci a Academia do Autismo, onde eu fiz o curso de aplicador terapêutico e como treino de pais, né, dentro do ABA. Meu Senhor, como isso transformou a minha vida com o Benjamin. Porque tudo que eu estava aprendendo dentro do curso, eu estava fazendo como mãe, não como atendente terapêutica, né? Embora isso também me certifica para fazer essa aplicação do tratamento em ABA. E tudo aquilo que eu aprendia, eu praticava com o Benjamin. E daí logo já vieram as aulas online, aonde todo mundo assim, não, é difícil, né, para o Benjamin, não é uma boa, porque ele precisa aprender outras coisas. Até um dos médicos dele de Curitiba falou assim, olha, mãe, não foca nisso não, porque o importante é o Benjamin fazer as terapias de base iniciais, que são os desenvolvimentos de aprendiz e depois os desenvolvimentais, que são prestar atenção, fazer imitação, rastreio visual, né? A sentar direito. No começo da pandemia, o Benjamin não sentava, eu botava ele sentadinho, ele queria andar para um lado para o outro, não parava sentado. E eu, de novo, falei assim, meu Deus, alguma coisa está errada, né? Mas eu continuei insistindo ali, firme e forte, esperando em Deus e tendo os conhecimentos da Academia do Autismo e também os conhecimentos da pós, e depois me cadastrei também na CBI of Miami, que também estou fazendo a pós lá, e um conhecimento foi aprimorando o outro. Então, de toda essa história do começo da pandemia, e eu depois agora em agosto, setembro, assim, eu escutando as pessoas falando assim, nossa, foi um ano muito difícil. Eu comecei do começo, quando eu tinha os relatos e os filmes do Benjamin, eu comecei a analisar os relatos e os filminhos curtinhos que eu estava vendo dentro de casa aqui com eles, com as atividades. Como ele evoluiu. Então, eu penso de tudo isso o seguinte, que como mãe, quando a gente tem uma maternidade que é diferente, que é atípica, como mãe, a gente precisa buscar o conhecimento. E eu também me culpo porque eu talvez tenha esperado muito para buscar esses conhecimentos específicos. Eu mesma estudar, eu mesma ler sobre o assunto, né? Porque eu questionava os pediatras, não, mãe, cada criança tem seu tempo, não se preocupe não sei o quê. Questionava os especialistas da área aqui em Ponta Grossa, não, normal, tá tudo certo. Então, o que eu quero com isso? Contar o seguinte, para você que é a mãe que está me ouvindo. Se você observa que o teu filho tem ali alguma coisa que sai do que é normal, quando você compara ou vê uma criança diferente e vê assim, ó, o filho da vizinha está fazendo isso, o filho da minha irmã está fazendo isso, o meu não está. Não é para você criar ou sugerir um diagnóstico para o teu filho, é para você se alertar do seguinte, o que eu posso fazer como mãe para que ele atinja aquele objetivo? Então, foi isso essa pergunta que me moveu para eu começar uma nova empreitada na vida de estudos, né? Dentro daquele diagnóstico lá do começo da pandemia, o médico descreveu para ele, porque eu contei para o médico, né, que ele não tinha essa produção, e também pelos testes que o médico aplicou dentro do consultório com ele falou assim, olha, o Benjamin é um menino inteligente, observa-se que ele fazia perguntas relacionadas ao cognitivo lá dentro da consulta, foi uma consulta muito demorada, de 2 horas e pouco. Ele falou assim, olha, a gente não pode passar do tempo ideal para a alfabetização da criança, que é no máximo 8 anos, porque isso traz muito prejuízo, né, para a criança. Descreveu tecnologia assistiva. Eu não fazia ideia o que seria tecnologia assistiva. Comecei a ler sobre e me encantei com o processo. Depois, estudando análise do comportamento, também me inscrevi no mestrado na UTFPR, aonde tinha, o tema do mestrado é informática, ambientes informatizados na educação. Pensei assim, nossa, isso tem a ver com o que eu preciso com o Benjamin, vou começar a estudar, e eu comecei a estudar. E foi, assim, um ano de muito estudo, muito aprendizado, porque tudo que o professor passava nas aulas, eu entrei no começo do ano como
aluna especial, né? Começo do ano ali, que eu digo, abril, como aluna especial, me inscrevi escrevi um projeto. Agora, final desse ano, estamos no final, né? Faz 15 dias que eu inscrevi, e quarta-feira, o dia que eu sou, assim, muito grata, porque é o dia das minhas novenas, na quarta-feira, eu vejo que aí tem um sinal, uma mão de Deus, né? Uma proteção de Nossa Senhora, que sempre está comigo, que não me desampara, que eu fui selecionada pela descrição do meu projeto para desenvolver esse estudo lá, no qual me objetiva desenvolver uma metodologia de ensino para criança que tem essa deficiência motora entre propriamente a produção da escrita. Porque, né, em todo esse contexto, eu vi assim que eu estava sem chão, que eu estava sem norte, porque eu via que ele tinha que aprender, que eu via que ele tinha que desenvolver, e eu não sabia como fazer. E agora eu vejo assim que o que eu aprendi eu consegui aplicar com ele. E então eu queria já encerrar minha fala para não me estender demais e evitar muitas emoções que talvez ainda não esteja preparada para colocar aqui. Falar assim: você que é mãe, que observa alguma coisa de diferente, busque informação. E não busque a informação de um profissional só, busque mais informações. Não se dê por vencida, né? Eu tive a graça de encontrar uma profissional maravilhosa, mas também não foi no primeiro ano da minha busca, porque o Benjamin já tinha 5 aninhos quando eu cheguei na Zuca lá de Castro. Então, busque informações, não aceitem que o teu filho não é capaz de aprender, não aceite que essas coisas não acontecem comigo, só acontece com outro. E então eu vejo assim que por isso que tinha aquele sinal lá atrás, né, do vestido azul. É isso que eu fecho o meu ciclo agora, Benjamin faz 7 anos, né? Então eu fecho o meu ciclo e também parei de me culpar de ser uma má mãe. Eu acho que isso foi fundamental, assim, para mim, porque eu me culpava muito, me culpava antes do laudo, que alguma coisa eu estava fazendo de errado, que eu não era capaz, que alguma coisa eu também estava sendo ruim para a Rebeca, nesse sentido, porque se um já não estava apresentando tudo o que precisava apresentar, provavelmente eu também não estava fazendo direito com a minha outra filha, que é a Rebeca. Então, não desista do seu filho, não desista da sua filha. A minha história é minha história, né, que Deus permitiu ser assim. A história de cada um é a história de cada um, nenhuma história é igual a outra. Mas a gente sempre tem que guardar a fé no coração, que isso nos move para buscar conhecimento, para buscar vida onde já não há mais vida. Que o ano passado foi um ano assim, muito difícil para mim, que bem no período que eu fiz o estudo e que estava ali já com o meu coração muito inquieto com a questão do Benjamin ter alguma síndrome, alguma coisa relacionada propriamente do autismo, né? Dias depois eu descobri também que eu estava com uma grave doença e que eu precisava parar de viajar, parar de levar o Benjamin para Castro, para me cuidar um pouquinho. Eu ainda continuo com esse problema, mas eu tenho fé em Deus que tudo vai se resolver no tempo de Deus, né? Porque o que é possível para mim, me cuidar e me tratar, eu estou fazendo. E é isso. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo por todas as oportunidades que Ele tem me feito, me permitido. Agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelo Nelson, pelos 2 filhos, e principalmente pela minha mãe e pelos meus irmãos e todos que estão sempre comigo, me apoiando, e qualquer sinal de fraqueza ou incapacidade que às vezes eu demonstro, praticamente assim por conexão
de pensamento que minhas irmãs estão aqui dentro e estão sempre comigo. Então é isso, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, que Deus possa estar na vida de vocês, dos familiares, todos os dias do próximo ano e desse ano também. Felicidade a todos. Obrigada, Dani. Emocionante, muito lindo. Cris, pode comentar. Eu só queria fazer uma pergunta antes de concluir para a Daniele, referente a esse sentimento de culpa. Você acha que lá na gestação você já sentia essa culpa? Porque você fala que você mudou teu foco, não pensou na gravidez, mudou teu foco para o trabalho. Você acha que essa culpa já vem da gravidez, quando você fez o ultrassom? Eu não estou te ouvindo. Então, esse sentimento de culpa não tem a ver com a gestação. Porque quando eu falo sentimento de culpa, é propriamente de eu estar com o Benjamin e não estar atendendo ele naquele momento para que ele tinha que se desenvolver com aqueles 2 anos e meio, 3 anos, e ele não estava desenvolvendo, ele não estava apresentando os desenhos, as pinturas que outras crianças já estavam apresentando, e ele não estava apresentando. A fala, a gente sabe que a criança com síndrome de Down pode falar tarde, mas não é uma regra geral, mas pode falar. Então, essa informação determinada, de certa forma, me acalmava. Mas a questão do segurar o lápis era uma coisa assim que eu me culpava, porque eu achava que ele estava manifestando alguma coisa assim do sentimento dele com relação a mim sobre eu ter tido a segundo filho, que é a Rebeca. Sim, que ele estava, digamos assim, transferindo para o lápis a dor, entre aspas, de ter uma irmã, de ter sido substituído, digamos assim, na cabecinha dele. Exato. Eu achava que era isso, né? Mas depois do diagnóstico, por que eu digo que isso saiu da minha cabeça? Porque o transtorno do espectro autista é um dos fatores que pode apresentar, é justamente a criança não ter esse desenvolvimento sensorial proprioceptivo de segurar o lápis e o pensamento das funções executivas lá, de pensar no coração e a mãozinha seguir o movimento do coração. Então, é essa disfunção das funções executivas que o Benjamin tem, que eu só fui saber depois do laudo do autismo, né? Então, eu comecei a entender muita coisa, assim, até mesmo do comportamento dele, né? Quando chegavam as pessoas perto para cumprimentar, ou ele não queria, ou virava o rosto, e eu me culpava porque eu não estava sendo uma boa mãe, porque eu não estava educando ele direito, né? Porque ali também estava uma outra coisa, se ele não cumprimenta as pessoas, porque eu não estou educando ele direito, é uma culpa minha, eu não estou sendo uma boa mãe. E quando veio o diagnóstico, eu entendi que tudo isso faz parte, infelizmente, dessa questão do transtorno propriamente social mesmo, da comunicação social que a criança com autismo pode apresentar. Dele mesmo. Isso. Tá. Então, só dando um breve apanhado, assim, desde que a gente descobre que está grávida, né, nós como mães, a gente tem uma idealização, um sonho daquela maternidade, né? Sendo que, quando se tem mais filhos, nenhum filho é igual ao outro, né? Vamos pensar assim. Então, e eu acho que o maior medo de mãe é encarar essa sociedade que a gente vive hoje em dia, né? É medo, é insegurança de como essa sociedade vai receber nossos filhos. Eu lembro, doutora, que era isso que eu pensava quando eu estava grávida. Doutora não. Pode me chamar de Crises mesmo. Crises, eu lembro que era isso que eu pensava, assim, meu Deus, o que ele vai ter, né? Como que as pessoas vão acolher ele? Como que as pessoas vão cuidar dele quando eu não puder estar perto? Ou talvez quando eu não esteja mais com ele, né? Eu pensava nisso, eu lembro que eu pensava nisso. E daí, para eu não sofrer com esse pensamento, eu focava no trabalho. Porque o preconceito está nas pessoas. Está nessas pessoas de fora, né? Só que você percebe, ou como você falou da tua família, dessa rede de apoio que você tem, que você teve esse suporte da tua família, sim, né? O quanto o amor que o Benjamin recebeu quando ele nasceu, você mesmo relatou, né? Você teve esse apoio. E tem muitas mães que não têm isso, né? Tem muitas mães que procuram, assim, fora
O que Eu ele lembro, não assim, encontrou em que família. agora com essa pergunta do apoio, né? Eu lembro que até na igreja que eu fazia parte da Pastoral da Família, lá da Nossa Senhora da Saúde, como os casais eram, assim, carinhosos, atenciosos, iam me visitar durante a gestação. Eu lembro que uma vez eu estava bem mal durante a gestação, depois da missa, eles foram todos lá para casa e fizeram uma oração do terço comigo. Então, eu lembro que eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque eu sempre fui muito acolhida por essas pessoas que fazem parte do meu ciclo de vivência de tempo. E eu acho que o que te impulsionou para buscar todo esse conhecimento, para ajudar no desenvolvimento do Benjamin, foi essa rede de apoio que você teve, família, amigos e a igreja. Com certeza. E assim, de você não se colocar no lugar de vítima, né? Porque comigo, né? Sempre tem esse questionamento, né? Geralmente tem esse questionamento, por que comigo, por que na minha família, por que próximo a mim, né? Então, você não se colocar no lugar de vítima já é um grande passo, né? Justamente pela sociedade que a gente vive hoje. Eu não vejo essa receptividade, o povo fala tanto de inclusão, né? Mas se você olha, assim, não tem tanta receptividade. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Você sabe buscar essa receptividade, esse elo, esse apoio com as mães, né? Exatamente. E você sabe que eu tenho um pensamento do seguinte coisa. Eu acho que a gente consegue acolher as coisas quando a gente conhece. Por que eu estou falando isso? Até mesmo por mim, lá atrás, quando eu era só professora, não era nem casada ainda. Eu lembro, assim, que eu nunca vi uma criança com uma síndrome de Down. Antes de eu ser professora também, nunca vi um autista. Por quê? Porque não estava dentro do meu foco de vida. A partir do momento que a gente conhece, quando a gente conhece, a gente pode aceitar e acolher. Então, esse trabalho do Observatório da Inclusão Ponta Grossa, eu acho que é fundamental para que a gente construa uma sociedade como a gente quer realmente, né? Porque aí a gente está colocando para as pessoas como que é, né? A ter uma deficiência, a ter uma síndrome ou transtorno do espectro autista, né? Então, eu acho bem importante nós colocarmos isso, não porque a gente está querendo um favor, não, porque cada um tem o direito de viver conforme a sua vida, e sem ser julgado por isso. Eu sempre faço umas anotações antes de entrar aqui, e uma das coisas que eu coloquei aqui é que eu ia falar, mas eu vou ter que ler, porque sua história mexeu comigo, né? A gente, como profissional, né? A gente acaba se envolvendo com histórias. Não adianta você dizer assim, a psicóloga não se envolve, não pode se envolver. Bom, você tem que estudar o caso, como você não vai se envolver, né? Você separa o profissional do pessoal, mas você se envolve no caso porque você vai a fundo no caso, né? Então, eu coloquei assim, ó, que eu espero um dia que nesse mundo tão corrido que a gente vive, que cada um entenda que todos nós temos um tempo para tudo. Temos um tempo para desenvolvimento, nós temos um tempo para percorrer o nosso caminho, para atingir as nossas metas, né? E que cada um tem o direito de tentar, de aprender, de errar, de arriscar, e que não seja subestimado pela sua deficiência, né? Pela sua deficiência, pelo seu transtorno. É tanta desigualdade que a gente vê nesse mundo, né? Que a gente espera que a gente esteja sempre perto para dar suporte para uma pessoa que necessita mesmo, né? Exato. Muito bonito o teu texto. Muito bom. Obrigada. Então, Célia, Cláudia, vocês têm alguma colocação, alguma dúvida? Daniela, obrigada pelo seu relato. Viu, Cláudia? Oi? Encerramos direitinho com 1 hora. Sim. Eu quero agradecer a presença da Daniela, o depoimento, muito inspirador. Também concordo, sou dessa ideia que a mãe se envolver bastante, estudar, ir atrás é fundamental, né? Claro que tem casos que é mais difícil, tal, mas é importante, o desenvolvimento deles é bem maior, digamos assim, né? E, nossa, que exemplo maravilhoso. Então, com certeza, esse exemplo teu, principalmente para os que estão com os filhos pequenininhos, né? É correr atrás de informação mesmo, tem muita coisa.
chega dos profissionais ficarem falando que é assim mesmo, cada um no seu tempo. A criança é única, mas se você desenvolver bem, ele vai atingir, né? Claro, no tempo dele, mas com, né? As terapias adequadas, com o estímulo da família. É muito bom mesmo, bem por aí, também concordo. Obrigada, Cris, pelas considerações também. Célia. Eu só queria colocar uma coisa antes da Célia falar. Vocês estão vendo a minha maquiagem diferente aqui? Dá para ver? Sim. Então, essa maquiagem é da minha amada Rebeca, que adora desenhar, que é uma inspiração, assim, pra gente, né? E ela resolveu que ela queria me maquiar, já que eu teria uma reunião importante. Então, tá aqui a maquiagem dela, eu achei linda e deixei para mostrar para vocês. Bem joia mesmo. Ótimo estímulo também. Com certeza. Então, obrigada a todos. Que linda, Dani, adorei. Já fala para a Rebeca aí que quando acabar a pandemia, nós vamos fazer um evento e ela vai ser a nossa maquiadora oficial. Faço questão de ir lá fazer um desenho desses. Parabéns, Dani, sua história é linda demais. Eu estava aqui, até tive que fechar um pouco minha câmera aqui, porque os olhos estavam cheios de águas aqui, porque realmente não tem como a gente não se emocionar, né? Diante de tantos desafios, né, que nós mães, nós famílias, né, enfrentamos, e principalmente quando a gente busca por profissionais que ajudem, né, que nos orientem, porque nós muitas vezes também não sabemos, né, das coisas, e aí a gente busca por profissionais e muitas vezes eles nos dizem que está tudo bem, que não, né, a gente não tem que se preocupar, quando na verdade não está, né? E a gente, às vezes, por falta até de opção, né, por ter aquele profissional te dizendo que está tudo bem, você, se ele é o profissional, estudou para aquilo, está te dizendo que está tudo bem, você tenta aquietar seu coração de alguma forma, né? E vai tentando seguir, até que chega um momento que você começa a se questionar, não, mas não pode ser isso, né? E então, assim, é um desafio muito grande, né, que a gente ainda enfrenta, porque a gente tem que realmente estudar e não só na questão da aprendizado e da educação, mas em tudo, né? A gente tem que saber de direito, a gente tem que estar sempre pesquisando as leis, os direitos, as garantias, porque senão não respeitam um direito que é dos nossos filhos, né? Porque não são privilégios, são direitos, né? Então a gente tem que sempre estar pesquisando, a gente tem que conhecer de educação, de alfabetização, de medicina, né, da saúde, dos exames necessários, porque muitas vezes a gente é que informa profissional, né? Eu acho que é difícil quando você conversa com uma mãe, com uma família que tem alguém com alguma deficiência, que não te relate isso. Ah, eu fui no médico, falei sobre isso, o médico nem sabia. E é claro que também a gente entende que muitas vezes o profissional não vai saber de tudo, mas muitas vezes a gente se depara com o descaso deles, né? De dizer assim, não, mas você está procurando pelo em ovo, não é isso, né? Teu filho está bem, não se preocupe. Então, a sua história é muito emocionante, Dani, realmente um exemplo de força, né? Porque guerreiras, a gente todas somos, né? E não somos guerreiras porque temos um filho com deficiência, somos guerreiras porque somos mães, né? Os nossos outros filhos também nos tornam guerreiras. A diferença é que muitas vezes nós temos que lutar muito mais pelos direitos dos nossos filhos com deficiência, e isso acaba tendo, né, a sociedade vê a gente assim como, ai, aquela mãe é guerreira, aquela mãe está sempre lutando. Mas se a gente precisar lutar pelos outros filhos, nós também vamos lutar, né? O que diferencia é que muitas vezes os direitos dos nossos filhos com deficiência não é respeitado, e por isso nós temos que sempre estar na luta, né? É sempre matando um leão. E eu sempre brinco, né, que o difícil não é matar um leão por dia, é desviar das antas que aparecem no caminho, né? A gente sempre tem assim. Mas, nossa, muito legal. Eu vou agora ler para você aqui, Dani, porque tem muitos comentários. Eu quero lembrar que esse depoimento, né, iria ser transmitido ao vivo pelo YouTube, mas o YouTube está com problemas, eu não sei o que está acontecendo. Ele ficava falhando muito.
Então, a gente está gravando e posteriormente vai ser postado lá, né? Mas mesmo assim, muita gente correu aqui para o Meet e temos muitos comentários. Eu vou ler aqui alguns, Dani, para você. Ó, a Cleuci falou assim: parabéns, Deus abençoe. Lourdes Macedo, cada dia te admiro mais, minha amiga. Uma grande mãe guerreira, parabéns. A Rosana, parabéns, Dani, sua história é emocionante. Fabiana Alves, obrigada por compartilhar, parabéns, emocionante. A Cleuci, né, colocou aqui de novo, parabéns, conte comigo sempre. A Giane, linda, guerreira, me emocionei. A Simões colocou, nossa, como os dois depoimentos nos aproximam. Mais que conhecer um pouco da história de cada uma, creio que vamos nos fortalecendo em nossa missão. Exatamente, né? A Tereza também colocou parabéns às mães, entre parentes pais, né? São guerreiros. A Rosângela colocou maravilhosa, poderosa. Ó, Dani, só elogios aqui, maravilhosa, poderosa. A Zuca, né? A nossa querida Zuca, Maria Zumira, né? Parabéns, Dani, você é uma super mãe. A Cleuci, de novo, comentou aqui, admirável, sua missão é linda, estamos juntas, para mostrar ao mundo que nossa culpa não significa nada diante de nossa força em mudar. A Monique, parabéns pela coragem, Dani, de contar sua história, belo exemplo. A Simone, né, colocou de novo aqui, penso que sentimento de culpa é justamente quando não nos deparamos com aquilo que ainda não conseguimos efetivar com os nossos filhos, mas quando conseguimos, nos libertamos disso e conseguimos caminhar. A Rita colocou aqui, o diagnóstico realmente é libertador e dá um rumo para a nossa atitude e dá um rumo para as terapias. A Rita colocou de novo aqui, Dani, uma mãe exemplar, tornou as rédeas do desenvolvimento do Benjamin e da Rebeca. A Rosana, eu acho que temos que registrar essas histórias lindas que cada um nos compartilha. O generoso, a moça do vestido azul tornou-se a mãe do coração. Amor azul, parabéns, mamãe. Gente, muitos comentários, muito carinho, e a Dani merece, e realmente, né, expor esse projeto é um projeto muito lindo e que exige muita coragem, né, porque não são todas que ainda conseguem falar e contar, porque muitas vezes é mais fácil a gente ouvir a história do outro do que falar da gente mesmo, né. Então, parabéns, Dani. Para mim, realmente, quando o Nelson colocou essa ideia, eu pensei assim, nossa, eu preciso terminar esse ciclo de 7 anos e preciso focar num novo momento da vida, né? E parar de me culpar, de achar que eu não fiz, e agora está na hora de eu fazer, já que agora já se abriu esse novo horizonte. Falei assim, dele me contou a ideia do projeto, que seria realmente fazer essa limpeza no coração, essa limpeza da alma propriamente, para que possa ter uma vida mais frutífera. Eu falei assim, eu quero, mas tenho vergonha, tenho medo, tenho tudo. Ele assim, você vai? Se você quer, você vai, tá lá, se inscreve. Aí eu vi que a Cleuci se inscreveu primeiro, falei assim, então eu vou, mas aí, ainda agora, pouquinho antes de entrar no ar, eu já fui no banheiro e pensei assim, ai meu Deus, eu acho que eu não vou entrar, eu vou falar pro Nelson dar uma desculpa, porque eu não vou entrar. Eu pensei, não, mas eu tenho que ir, né, essa ideia vale a pena. Então, eu só tenho que agradecer mesmo por esse projeto, agradecer pelo Observatório de Inclusão Ponta Grossa, e que realmente isso faça a diferença na vida de cada família que esteja ouvindo, e que também possa trilhar a sua história rumo a um novo horizonte. Obrigado mesmo, de coração a todos. Obrigada a você, Dani, nós que agradecemos. E aproveitando, né, eu quero fazer um convite a todas as pessoas que estão hoje aqui, quem não está agora, né, aqui no Meet, ao vivo, vai ser transmitido depois para o YouTube. Se quiserem participar desse trabalho, desse projeto, estão convidados, vocês, mesmo quem não é de Ponta Grossa, que não está, né, no Observatório da Inclusão, pode participar também
contando a sua história, porque esse momento é um momento de troca, né? Muitas informações, muito aprendizado. Pode entrar em contato conosco pelo e-mail, né? institutodiversapg@gmail.com. Também tem as redes sociais, né? Instituto Diversa do Face, tem no Instagram. Entra lá, né? Coloca lá que tem interesse em participar, que a gente entra em contato e você vai estar aqui logo, logo contando a sua história. Esse projeto foi muito bacana e a gente tinha falado na primeira história, né, que foi da Cleuci, que seria uma vez por mês. Mas foi tão bacana e foi tão bem aceito que muitas famílias, né, pedindo e gostando e querendo participar. A gente já tem uma lista bem grande, bem bacana de famílias querendo contar a sua história. E aí a gente falou, então vamos, né, falar, vamos que tal fazer pelo menos mais um esse ano, né? Aí, então, é um presente do Papai Noel aí, um belo presente com essa história linda e emocionante para a gente fechar o ano com chave de ouro. Esse ano, né, que foi um pouco difícil, né, mas que para o observatório teve já grandes conquistas, né, vários projetos aí, e peço a Deus que nos dê muita saúde, né, para que a gente consiga continuar nessa luta e trocando e ajudando outras famílias, né? Então é isso, gente. Claudinha, quer fazer mais algum comentário? Crisis? Só comentar que daí os próximos, né? A gente vai voltar provavelmente no final de janeiro, daí vão ser de 15 em 15 dias. Maravilha. Vamos definir ainda se continua na sexta-feira, né? Mas a ideia é fazer de 15 em 15 dias. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Noite. Tchau, Gu. Obrigada, boa noite. Obrigada. Crisis? É isso mesmo, e dizer para a Daniele parabéns, porque nesse tempo de pandemia ela viu o tanto que o Benjamin se desenvolveu. Eu acho que a alegria maior, maior presente de Natal para ela esse ano é o desenvolvimento dele. Não ouvi. Isso mesmo, é bem verdade essas tuas frases, Cris, porque realmente o Benjamin teve assim, um desenvolvimento grandioso, grandioso mesmo. E 7 anos, e o ano que vem a alfabetização, que a gente está preparado. Vamos arrebentar a boca do balão. E agora ele já está compreendendo tudo, diminuiu aqueles movimentos de agitação, de hiperatividade que ele tinha, agora já está bem melhor para trabalhar. Obrigado mesmo. É isso aí. Então, boa noite para todos. Obrigado pela atenção. Parabéns a Dani, o Nelson. Então é isso, minha gente. Vamos encerrar, né, a última atividade desse ano, né, do Observatório. Quero desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês, né? Que Deus abençoe grandemente a cada família. Um beijão enorme. Venham participar conosco do Observatório, venham conhecer nosso trabalho. Fiquem com Deus e até mais. Obrigada, Cris, por estar novamente. Tchau, obrigada. Dani, Claudinha. Beijo. Tchau. Até.